O dadaísmo. O dadaísmo, ou movimento Dada, surgiu em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial, no chamado Cabaret Voltaire, em Zurique, na Suíça. Formado por escritores, poetas e artistas plásticos, dois dentre eles desertores do serviço militar alemão, foi liderado por Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. O dadaísmo foi considerado o mais radical e demolidor dos movimentos de vanguarda. Ele se fez presente no cenário artístico europeu de 1916 até 1921. E o Tristan Tzara foi o seu mais importante defensor no campo da literatura. O nome do movimento vai surgir de maneira bastante controversa. Alguns dizem que surgiu de um dicionário de alemão que foi aberto casualmente e se colocou o dedo em cima. Sabe-se pelos jornais que os negros Crow denominam a cauda de uma vaca santa, Dada, o cubo e a mãe em certa região da Itália, Dada, um cavalo de madeira, a ama de leite, dupla afirmação em russo e em romeno, Dada. E Dada não quer dizer nada. No Manifesto Dada de 1918, Tristan Tzara vai dizer: eu redijo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra os manifestos. A atitude do texto é marcada pelo ilogismo, pela falta de lógica convencional. Aquilo que a gente vai chamar de nonsense, isto é, a recusa de qualquer sentido lógico, convencional ou decodificado. E também o dadaísmo ele vai ser marcado por um humor nihilista, um humor destrutivo, um humor demolidor. Essa atitude reiterada de negação dos dadaístas tem como base a guerra. A guerra desvendou para o homem na Europa e para o mundo todo a barbárie que se esconde por trás da nossa civilização burguesa ocidental. O que vai levar o artista a usar a arte como um instrumento de combate, uma forma de desmascarar todos os valores ditos civilizados. E o ataque contra a burguesia? Por que o dadaísmo, ele, além da guerra, ele vai atacar tanto a burguesia e o mundo moderno, a sociedade de consumo? Não porque tivesse um discurso comunista ou socialista, muito pelo contrário. O que está se atacando, aliás, uma palavra que vai se consagrar aqui no Brasil, é a plutocracia. Então é o dinheiro, é o capital sendo colocado como um Deus absoluto. Aliás, se a gente lembrar a história da Primeira Guerra Mundial, ela surge exatamente em nome do dinheiro, em nome do poder das grandes potências europeias. Aqui no Brasil, eu separei um fragmento do poema Ode ao Burguês, do Mário de Andrade, que tem exatamente esse viés crítico. Aliás, dentro da proposta dadaísta, é muito bacana o humor, a ironia corrosiva que o poema traz. Porque o título Ode ao Burguês, ode é uma forma poemática clássica da tradição grega, que é um poema de exaltação. Apesar de o aspecto semântico do poema ser um elogio, uma exaltação ao burguês, quando a gente pronuncia bem rápido ode ao burguês, na verdade não é ode que sai, é ódio. Ódio ao burguês. Então esse caráter subversivo e destruidor é típico da poesia dadaísta que o Mário de Andrade incorpora. Inclusive, essa lógica de composição do nonsense está na base
da escrita do Macunaíma de 1928. Ódio ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Agora vamos resumir as principais características do dadaísmo. O dadaísmo ele foi muito importante como atitude, como posicionamento de negação do mundo lógico formal, do mundo utilitário, do mundo que visava lucro, que levou a humanidade à Primeira Grande Guerra Mundial. Por isso, o movimento dadaísta ele é um movimento de anti-arte. Eles se esforçavam para expressar a negação de todo e qualquer valor estético e artístico corrente. Por isso, eles buscavam com frequência métodos intencionalmente incompreensíveis. Aí, o caráter do nonsense, do sem sentido, da gratuidade, da irreverência, da espontaneidade da produção dadaísta. E o abandono de todas as ideologias. Eles vão ter uma atitude de niilismo, ou seja, de pessimismo demolidor, de irreverência e de dessacralização diante da arte. Outra técnica bastante empregada começa com Marcel Duchamp, artista francês, os chamados ready-mades, as paródias, e também o emprego do humor e da ironia. A fonte é um exemplo canônico de anti-arte dadaísta. É uma obra de Marcel Duchamp de 1917. Ele estava em Nova York, entrou num depósito de material de construção, comprou um mictório, levou para o seu ateliê, assinou R. Mutt, 1917, colocou sobre um pedestal e inscreveu num concurso de artes plásticas na cidade. Óbvio que a obra causou escândalo. Isso é um exemplo de ready-made. A fonte é um exemplo de ready-made. Duchamp acreditava ter inventado uma nova forma de escultura. Uma escultura em que o artista podia selecionar qualquer objeto produzido em massa sem nenhum mérito estético prévio, óbvio, e libertando o objeto da sua finalidade funcional, em outras palavras, tornando inútil, ele acaba por dar um nome e muda o contexto e o ângulo pelo qual passa a ser visto normalmente, transformando o objeto numa obra de arte de fato. Ele chamou essa nova forma de fazer arte de ready-made, uma escultura já pronta. A genialidade do Marcel Duchamp foi deslocar o conceito de arte. A arte não é o objeto, não é a coisa, mas é a ideia. A arte é o conceito. Então a obra de arte não está na tela, não está no mármore, não está no bronze, não está no papel. A obra de arte está no conceito que o artista aplica ao suporte, ao objeto que ele está construindo. Os ready-mades também existem no universo da literatura. É quando um texto ele é tirado do seu contexto original e trazido para dentro do universo da literatura, ou seu sentido original é subvertido. Nós vamos chamar na literatura os ready-mades de paródias. A atitude radical dos dadaístas se mostra no uso da colagem. A colagem ela já tinha sido empregada pelo cubismo, mas agora não tem um caráter de
estética construtiva. Nessa obra do Francis Picabia, L'Oeil Cacodilat, a gente vê colagens, mas uma série de assinaturas e dedicatória de amigos. Então é uma obra que ela é feita de forma coletiva. Então é muito mais a atitude do que propriamente o resultado final. A arte, ela se dá pelo processo. E o que ela quer dizer? Lembrando a máxima dadaísta, ela não quer dizer nada. Aqui é uma foto histórica do artista alemão Hugo Ball. Hugo Ball ele estudou em Munique, mas fazia parte da cena artística de Berlim. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele e a esposa se mudam para Zurique e criam o Cabaret Voltaire, que era uma cervejaria. E nesse espaço, com um pequeno palco, ele e outros amigos artistas começaram a se apresentar, fazendo apresentações teatrais, musicais e exposições também. Aqui a gente vê o Hugo Ball usando uma roupa toda prateada, em que ele apresentou a performance do poema sonoro Elephant Caravan. O que era essa história do poema sonoro? Eram poemas declamados em alemão, mas com palavras sem sentido. Metáfora aí da insignificância do mundo da arte e do mundo em guerra, né? Então, dentro daquela lógica de que a arte imita a vida, como a vida não está fazendo sentido nenhum, a vida não vale nada num contexto de guerra, a arte também não tem que fazer sentido, a arte não tem de valer nada. Sem saber, é muito interessante que o Hugo Ball, ele vai, na época, né, se chamava happening, mas ele vai criar uma nova forma de arte que existe até hoje, que nós chamamos performance. Raoul Hausmann foi um pintor bastante importante do movimento dadaísta que centralizou esse grupo em Berlim. Essa obra, O Crítico de Arte, de 1919, é uma crítica bastante debochada dos jornalistas que escreviam crítica de arte segundo a sua própria verborragia. Pode ver que o crítico ele não tem olhos, né? Então ele tem dinheiro ali atrás, né, da cabeça, né, nos olhos. Então é uma crítica aos jornalistas que davam textos favoráveis ou não de acordo com o pagamento que recebiam. Os dadaístas, eles tinham sempre essa atitude debochada, demolidora em relação à ordem estabelecida. Dessa obra, a gente pode sintetizar as características presentes. A colagem de jornais e revistas, inclusive com nota de dinheiro, uma imagem irônica em relação à seriedade da figura do crítico de arte, o uso da tipografia como elemento visual e a crítica demolidora da ordem estabelecida. Aqui a imagem da revista Der Dada, que foi dirigida pelo Raoul Hausmann entre 1919 e 1920. Foi um espaço importante de inovação dentro do design gráfico das artes visuais. Talvez a obra mais famosa de Raoul Hausmann seja Cabeça Mecânica, também chamada O Espírito do Nosso Tempo. A partir de uma cabeça de manequim e diversos objetos do mundo moderno, ele faz uma espécie de escultura tecnológica, que nada mais é do que uma crítica à alienação do homem moderno diante do progresso, diante do mundo do consumo. Aqui nós temos um ready-made do artista norte-americano Man Ray, radicado na França, intitulado O Presente. A partir de pregos e de um ferro de passar roupa, ele cria
um terceiro objeto, destruindo o caráter utilitário tanto dos pregos quanto do ferro de passar roupa. Junto do Marcel Duchamp, Man Ray ele criou o núcleo dadaísta de Nova York. Aliás, é contribuição do colega francês a frase "use um Rembrandt como tábua de passar roupa". Man Ray trabalhou como fotógrafo para poder financiar a sua produção de pintura, mas foi um importante artista na experimentação da fotografia como instrumento, como ferramenta de arte. Ele vai criar o conceito de fotograma, que são imagens abstratas a partir de experimentações fotográficas, a partir das exposições, dos enquadramentos e do trabalho com papel e filme fotográfico. Nesse fotograma, Man Ray dialoga com a arte neoclássica francesa, o pintor Ingres. Aqui, Man Ray começa a fazer experimentalismos que vão caminhar para a arte surrealista. Vamos agora ver um exemplo de literatura dadaísta. Do Tristan Tzara, nós temos receita para fazer um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um artista infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Esse poema metalinguístico do Tristan Tzara é bacana porque é uma poética, né? É uma receita de como fazer poesia. É muito bacana que aqui a gente já tem o caráter do ready-made. Então é pegar a receita de um livro de receitas culinárias e ele desloca para dentro de um livro de poesia. Então aqui a gente já tem a desconstrução do caráter utilitário de uma receita. Dentro do caráter estético de composição artística, as receitas não servem para nada. Então é muito bacana que ele trabalha com a ideia da paródia, ele trabalha com a metalinguagem, é o poema que fala do próprio fazer artístico, mas que desconstrói qualquer possibilidade de lógica dessa composição. O poema, seguindo esse processo, ele é absolutamente fruto do acaso. Uma atitude tipicamente de desconstrução nihilista, de nonsense dadaísta. O George Grosz foi um importante artista do movimento dadaísta. Aqui nós temos Cena de Rua, de 1925. Os Pilares da Sociedade, de 1926. E a atitude Dada, que permanece inalterada, crítica à violência da guerra, crítica ao absurdo utilitário do capitalismo e à sociedade de consumo. O dadaísmo parecia marcado por uma grande tensão, uma grande contradição, que, aliás, os artistas não tinham o menor interesse em solucionar. Por um lado, no aspecto técnico, nas técnicas de composição, era uma arte de uma inventividade, de uma criatividade aparentemente infinita. E no aspecto do conteúdo,
quando a gente falava dos temas, dos tratamentos, era de uma agressividade, de um ímpeto destruidor nihilista. Agora eu trago para a aula um exemplo literário da técnica dadaísta do ready-made ou da paródia. No título do poema, poema tirado de uma notícia de jornal, Manuel Bandeira já nos diz qual foi o processo. Então, dentro do jornal, a notícia ela tinha uma função utilitária, uma função informativa. Ao tirar do jornal e colocar dentro do livro de poesia, ele não destrói a notícia, mas ele desloca a sua função. Destrói a função utilitária e essa notícia passa a ter uma função poética, uma função estética. Essa técnica era conhecida pelos modernistas brasileiros. Eles vão trazer da Europa essas técnicas de vanguarda e vão aclimatar ao ambiente nacional. Vamos a esse poema. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Queridas e queridos estudantes, aqui nós terminamos nossa quarta parte da aula das vanguardas artísticas europeias. Até o nosso próximo encontro.